Fala galera, hoje eu vou falar sobre uma coisinha muito legal, muito interessante que eu escrevi recentemente no meu blog. Quem não sabe, eu tenho um blog aqui que se chama Vila do Silício, e de vez em quando eu acho uma ferramenta, alguma solução para algum problema cotidiano ou alguma descoberta, eu gosto de escrever o artigo lá nesse blog e também fazer os vídeos para cá pro canal. Então isso aqui foi uma bibliotecazinha que eu achei que serve para a gente fazer tutoriais animados, né? Na nossa aplicação web. Então, tá aqui a documentação, é super simples. Se a gente olhar aqui, ó, a demo, basicamente é isso. A gente consegue ir mostrando passo a passo do que faz e onde faz. Isso é bem legal para a gente colocar na nossa aplicação. E eu vou estar mostrando hoje como implementar. Eu vou usar um repositório meu já existente, que é o Quasar Apex Chart, que é uma aplicação de exemplo de como utilizar o Apex Chart em Vue.js no geral. Então aqui tem vários exemplos de gráfico, com menuzinho e tudo mais. E aí a gente vai instalar dentro dessa aplicação e criar o nosso pequeno tutorial. Então vamos lá. Eu já tenho ele aberto aqui, deixa eu rodar, que ainda não está rodando. Deve. Deixa eu abrir aqui uma outra janela que eu vou precisar também. Projects. Ok, já está rodando. Eu vou fechar aqui o meu blog. Vou fechar esse. Acho que vou fechar esse também. Deixa eu só abrir aqui um pequeno exemplo que eu estava usando também. Deixar aqui na outra tela para não atrapalhar vocês. E vamos à implementação. O que a gente vai fazer? Primeiro, instalar. Então, eu vou parar o projeto, que eu esqueci deste detalhe. A gente vem aqui na documentação, Get Start. Basicamente, a gente tem que fazer um yarn add drive.js. Eu acho que eu já estou utilizando o yarn aqui. Deixa eu confirmar. Tem um yarn lock, né? Então é o yarn que eu estou usando. Então a gente vem aqui, vamos adicionar no nosso projetinho. Já está adicionado, eu posso rodar o projeto sem problema. Vai abrir de novo ali uma nova aba, posso fechar essa daqui, que era anterior. Agora, o que a gente vai fazer? Como a gente está utilizando o Vue 3 aqui, a gente pode criar um composable, né? Vai ser um auxiliar aqui. Então, vou colocar aqui composable, no plural, porque tem components assets. Então, vou colocar composable no plural. E vou chamá-lo de use drive.js. Pode ser .js, pode ser .ts, dependendo de como você estiver desenvolvendo sua aplicação. A gente vai importar exatamente como ele fala aqui, ó, para start e use, a gente importa essas duas coisinhas aqui. Beleza? Ele está dando erro aqui, na verdade é por causa das aspas, a gente ainda não está usando. Aí a gente vai criar agora o nosso composable. Então fazer um export default da nossa função, que vai se chamar use driver. E aqui dentro a gente vai fazer a mesma configuração que ele já está fazendo aqui. Só que tem um que é o passo a passo, que é esse Animate To. A gente tem que fazer uma configuração parecida com essa daqui. Então a gente vem, coloca aqui a nossa configuração. Posso tirar o ponto e vírgula, que não está sendo usado, dar um espaço, tirar isso aqui. Dá um Ctrl P aqui, pronto. Ok, aqui ele está fazendo o exemplo que seria para as coisas que ele tem aqui no site, né? Então ele já tem esses IDs aqui que ele busca para poder fazer o foco. Vamos comentar todos esses aqui. Eu vou quebrar de linha aqui para a gente poder ler melhor o que ele está fazendo. Então aqui ele tem o elemento que ele busca e o popover tem ali as informações que ele vai renderizar. O side
e o align são como vai ser alinhado o popover, né? Uma característicazinha dele ali. Tira a vírgula e acabou. Beleza. Com isso a gente já implementou como se fosse aqui o nosso primeiro passo que vai ter. Agora a gente precisa também de uma funçãozinha que vai ser quando ele vai chamar esse nosso tutorial. Então eu vou chamar const init driver, onde vai ser uma arrow function aqui, e chamar esse nosso drive object. Pronto, agora sim. Beleza? Claro que eu preciso fazer um export no final dessa função para ela poder ser usada. Na verdade, um return da função para ela poder ser utilizada. Beleza? Agora a gente tem que modificar a nossa aplicação para poder utilizar isso aqui nela. Então, qual é o primeiro passo? O que eu vou querer mostrar como tutorial quando a pessoa entrar aqui na minha aplicação? Posso mostrar um bem-vindo. Então vamos modificar o texto que vai ser aqui bem-vindo. Quasar Apex Chart Examples. Aqui você encontra vários exemplos de implementação do Apex Charts com Vue.js 3 e Quasar Framework. Pronto. Esse vai ser o nosso título. Eu não quero ele alinhado a nada aqui. E eu não vou utilizar um elemento. Então eu vou comentar essa linha aqui. Por quê? Porque eu quero que ele apareça no meio da tela. Feito isso, o que a gente tem que fazer agora? Dentro aqui do meu layout, no main layout, eu vou fazer a importação. Não sei porque que tem esse espaço aqui, acho que eu coloquei sem querer. Importe o use driver do src barra composables barra useDriver.js. E aí aqui no nosso setup a gente vai fazer um const pegando a função que a gente quer do useDrive. E no nosso caso, qual é a função que a gente quer? O initDrive. Então, initDrive. Como a gente está usando aqui um setup, eu preciso do onMounted, né, importado da Composition API para poder utilizá-lo. Então eu vou usar logo aqui embaixo onMounted, para quem já está familiarizado com Vue 3, e vou dar o meu initDriver. Vamos ver, está dizendo que tem alguma coisa com vírgula. No useDrive linha 12. Deve ter uma vírgula a mais aqui no final. Ó. Tcharam! E já temos o nosso tutorial funcionando. Aí, o que tem legal aqui, ó? Se a gente for em configurações, eu posso habilitar e desabilitar algumas coisas. Por exemplo, eu não quero esse botãozinho de X que tem aqui. Eu acho que é Close Button. Deixa eu ver aqui. Eu lembro que tinha, hein? Aqui, habilitar Close. Não é esse aqui, não. Não, já sei. Tem um outro que é um arrayzinho. Acho que é esse aqui, Show Buttons. Então a gente pode habilitar ou não os botões aqui dentro. Então vou colocar Show Buttons, eu vou colocar um array. E ó, o Close eu quero, não, o Next eu quero, que é o botão de ir para o próximo. E o botão de Previews. Aí eu coloco uma vírgulazinha aqui. E já sumiu o nosso botãozinho aqui de fechar. Eu não gosto. Mas aí, se eu clicar fora, ele continua fechando. Beleza, se eu der F5 na aplicação, ele vai mostrar de novo o tutorial.
O que mais a gente pode estar modificando aqui? O texto, ó, o next to prev text, para ficar em português. Então, eu posso vir aqui também e colocar um texto aqui que seria próximo, que é o next. Agora, tem o prev btn text. Então, assim você consegue personalizar. Anterior, pode ser. E o done, que vai ser concluir. Concluir. Pronto. Se a gente voltar aqui, ó, concluir, porque só tem um passo, então não tem o próximo, mas o anterior está desabilitado, mas já está traduzido também. Beleza? Agora, vamos fazer o próximo passo. Quando ele entrar aqui, eu posso dar um foco em cada um desses aqui, por exemplo, ou na lista completa aqui. Vamos ver se eu consigo fazer na lista completa. Então, em components aqui, a gente tem um navbar, que é o que está renderizando toda essa navbar aqui. Vamos fazer aqui um ID. Navbar. Na verdade, vou colocar Quasar Apex Navbar, para não conflitar com classes ou IDs que possa ter aqui. Então, vou colocar esse prefixozinho. Vou copiar esse step para baixo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu tô com um tecladinho meio estranho. Vou tirar esse ID e colocar o nosso. E aí vou colocar uma outra mensagem aqui. Na verdade, neste menu você encontra diversos tipos de gráficos. E aí o que acontece? Agora vai ter o próximo, e aí ele foca no menuzinho lateral. Ok. Próximo, a gente pode colocar aqui nessa tradução, porque ela traduz os textos da aplicação, né? Vamos ver aonde está esse. Beleza, eu vou apagar esse restante aqui, que eu acho que a gente não vai mais precisar. Qualquer coisa a gente vai na documentação. Já vou deixar o terceiro aqui. Vamos ver aqui, seria esse length switch. Ele não tem um ID, eu posso colocar. Na verdade eu vou colocar em cima, né, que é melhor. Coloco o ID aqui. Vou colocar QA Lang, QA Lang, tá bom. Não vai ficar muito grande também. Vou salvar. E aqui vai ficar QA Lang. Mude o idioma. Português e inglês. Tirar a vírgulazinha aqui, senão ele vai reclamar. Beleza, focou no menu. Focou lá no nosso botãozinho. E aí vou criar uma mensagem de finalizar aqui agora. Como finalizar vai aparecer no centro, eu não preciso desse ID, né? Como eu já mostrei ali no primeiro exemplo. Vou colocar uma mensagenzinha aqui. No GitHub e compartilhar com seus amigos e redes sociais. Falta eu tirar esse ponto aqui. Beleza? Focou no menu. Focou ali. Deixa uma estrela no nosso GitHub. O que é legal é que como
Isso aqui é texto, eu posso vir aqui assim, eu acho. Emote com os GitHub. Na verdade, emote. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar um emotionzinho aqui. Ctrl F star. Assim, ó. Eu posso copiar esse cara e jogar direto aqui no nosso textozinho, que acredito que ele vai renderizar. Ó, top! A minha dúvida é, será que eu consigo colocar um link? Agora eu fiquei na dúvida. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não sei se eu posso inserir um HTML, alguma coisa do tipo, dentro do próprio texto. Isso aqui é para estilizar. Tem uma barra aqui estranha. Acho que não sei se é para quebrar linha. Style. Isso aqui é legal, ó. O overlay color, você pode mudar o background do que está sendo exibido. Vamos fazer um teste? Colocar um head aqui só para a gente ver se realmente muda. A gente pode vir aqui no user drive e colocar aqui mesmo, ó. Ó, que top! Como a gente está utilizando uma cor padrão, se eu não me engano aqui, ó, essa daqui seria a nossa primary. A gente pode colocar, eu acho que ela aqui também com jogo da velha, dá um Ctrl R. E aí fica o azulado que a gente está utilizando, só que claro com uma opacidade. Top. Beleza, vamos testar colocar um link aqui dentro. Eu não faço ideia se funciona, se ele renderiza, o que ele faz. Deixa eu tentar aqui. Vou colocar um A com um href mandando para algum lugar aqui. Deixa eu colocar só um teste aqui e ver se vai funcionar. Eu acredito que não. Próximo, próximo, próximo. Olha, funciona, cara. Legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui o meu GitHub. Vou pegar aqui o do Apex Chart. Vou pegar o link. Deixa eu colocar o link aqui. Vou colocar a palavra GitHub. Vou tirar todo esse cara daqui. Ctrl X. Eu vou substituir esse cara aqui. Então, Ctrl S. Vamos ver o resultado. Aê, e aí se a pessoa clicar... Ah, claro, faltou eu colocar ali um target blank, né? Para ele não abrir target na mesma coisa. Blank. Na mesma aba. Vamos testar de novo. Calma lá, deixa eu dar um Ctrl R aqui, beleza. Atualizou legal, mostrou todas as informações. Aí ele abre em outra aba o nosso GitHub. Top das galáxias. E a gente pode apertar concluir. Beleza, com isso eu já implementei. Eu posso subir também. Vamos dar um Ctrl C aqui. Antes disso, deixa eu dar um Quasar Upgrade. Faz muito tempo que eu não atualizo esse projeto. Só para a gente ver o que ele tem de atualização. Beleza? Tem muita atualização aparentemente. Eu vou dar um Quasar Upgrade -I aqui. Vou confiar que vai funcionar. Vamos esperar para ele atualizar. Foi. Vou fazer um git push, na verdade um git add primeiro. Git commit. Vou colocar um fit aqui. Opa, add. Esse meu teclado não me ajuda, cara. Aí
ele completa sozinho. Add driver.js. Deixa eu ver aqui se ele vai deixar o commit, beleza? Git push orange main, master, ou é main. Esse é um projeto antigo, acho que é master ainda. E só eu praticamente estou dando manutenção, então não tem problema mandar para master. Vamos olhar aqui se ele subiu. Commit cc no drive.js, beleza. Vou aqui no meu Netlify, que é onde eu coloquei este projeto para rodar. Vou fazer o login. Verificar aqui, ó, ele já está fazendo o deploy. Vamos aguardar o deploy para a gente acessar ele e ver se funcionou também em produção. É super rápido, é bem tranquilo. Talvez demore um pouquinho mais por conta da mudança de pacotes, como eu acabei de atualizar o Quasar, então ele deve puxar alguns pacotezinhos diferentes. Tem o pacote do driver.js, então ele não vai pegar tudo que está no cache ali. Mesmo assim, é tranquilo e é rápido. Opa, tirei sem querer. Ó, agora já está fazendo a build. O legal também do Driver.js é que eu fiz uma implementação no Vue.js, né? Que é um framework JavaScript, mas você pode utilizar em qualquer coisa. Em sites puros ali só de HTML, JS, CSS, pode colocar em qualquer coisa. Ó, já fez. Pode utilizar com React, Angular, qualquer tipo de framework JavaScript também, porque ele é super simples e ele é JavaScript, ele não é focado em nenhum framework. Então, tudo funcionando. Esse era o tutorial que eu queria trazer para vocês e mostrar essa ferramenta também, porque apesar dela ser simples, ela é fantástica. As animações são muito legais, ele permite customizar bastante. Por exemplo, se você for aqui em Styling Popover, olha só, você pode colocar... Na verdade não é esse aqui não, hein? Eu tinha certeza que era esse aqui. Ah, é porque o botão é esse aqui. Você pode personalizar o fundo do seu popover, os botões, etc. E aí você pode utilizar aqui, ó, essas classes já semi-prontas, personalizar essas cores delas e modificar o tamanho de botão, espaçamento, page, etc. e tal. Então, muito legal. Eu já fui aqui no GitHub e já dei a minha estrelinha aqui, porque é uma ferramenta sensacional. E acho que vou passar a utilizar em muitos projetos meus. Então, já coloquei no Quasar Apex Chart e brevemente vou colocar em outros projetos também. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, mande para os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais e acompanhe o canal que de vez em quando eu apareço com alguma coisinha nova. Beleza? Então, valeu!